Olá, seja bem-vindo a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News Cana e Indústria. Eu sou a Natália Querubim e no episódio de hoje a gente vai falar de um dos desafios que tem sido cada vez mais presentes nos canaviais do Centro-Sul. Eu estou falando do bicudo da cana, o Sphenophrus, que é uma praga que tem comprometido não só os estandes dos canaviais, como também a rebrota, mas especialmente impactado a produtividade. Bom, e para falar sobre essa praga e sobre, principalmente, focar no manejo e em novas tecnologias, eu estou aqui hoje com o André Mattiello e ele vai estar no modelo híbrido, vocês vão ver logo ele aqui na câmera, já está aqui, né, André? A gente vai falar um pouquinho com ele, ele é da área de desenvolvimento de mercado da BASF, então ele vai falar um pouquinho muito para a gente de tecnologia. André, queria agradecer a sua presença aqui nesse episódio de hoje. Muito obrigada. Oi, Natália, boa tarde. Eu é que agradeço, em nome da BASF, o espaço que vocês cederam aqui e a oportunidade de ter uma conversa e falar de um tema tão importante. Perfeito. Bom, vou começar com a primeira pergunta, para entender um pouco a importância dessa praga, né? Por que ela é tão preocupante e quais são os principais danos que hoje ela tem trazido aí para os produtores, para as usinas, e por que ela precisa de a gente ter tanta atenção com ela? Natália, o Sphenophrus é uma praga relativamente recente. Ele começou a se disseminar nos canaviais em todas as regiões, mas começou aqui pelo Centro-Sul, justamente depois que as queimadas de cana começaram a ser proibidas no final dos anos 90. E aí o manejo com a palhada do canavial proporcionou um ambiente bem favorável para proliferação, e aí ele começou a disseminar. A disseminação ocorreu pelas mudas, basicamente, de maneira principal, assim, e hoje se tornou uma das principais pragas e uma das principais dores de cabeça, aí, tanto de fornecedores como das usinas. É uma praga que causa danos subterrâneos, ou seja, o dano dela é embaixo da terra, nos rizomas da cana, e ela também é silenciosa, porque o início do ataque é de difícil detecção. Então, ataca colmos também, mas principalmente os rizomos. Essa é uma praga rizófaga, inclusive, de ataque dos rizomos, assim como a cana tem outros. E o dano é a formação de galerias nos rizomas da cana. A larva, que é a forma biológica que causa o principal dano, justamente porque ela se alimenta do rizoma da cana. E aí essas galerias nos rizomas da cana promovem um rompimento do sistema vascular da planta. E aí a consequência mais drástica e o dano principal é justamente a redução da absorção de água e da absorção de nutrientes. Então a planta para de se alimentar, para de absorver água e começa a sofrer e definhar com isso. O que a gente vê? O que é visível? Quais são os sintomas visíveis? A gente vai perceber uma clorose foliar, ou seja, um amarelecimento das folhas, as folhas velhas em primeiro lugar, e a gente tem uma redução significativa do perfilhamento da cana e pode até ter tombamento das toceiras aí, se o canavial já tiver maior. Uhum. Tudo isso pode ocasionar morte de plantas? Sim, pode ocasionar morte das plantas. Em infestações mais severas, a gente pode ter uma eliminação de até 90% do estande por causa do ataque do Sphenophrus. Uhum. E quando a gente fala... Desculpa, pode continuar falando. Por que a gente deve ter atenção, então? A atenção se dá ao fato, da agressividade, que é o ataque, da evolução exponencial que ela tem de uma safra para outra. Então, se não der uma atenção logo no começo, no ano seguinte ou no outro, pode ser fatal. É uma praga que, precocemente, ela é de difícil detecção. Como eu disse, ela é silenciosa no começo. Além de ser subterrânea, ela ainda tem um hábito noturno. Então, a gente não vai ver a praga transitando. A gente vê, eventualmente, o adulto transitando, mas a larva dificilmente a gente vai ver, porque vive debaixo da terra e ainda, além de tudo, tem um hábito noturno. Então, se não desenterrar as toceiras lá e os rizomas, não vai ver mesmo. Uhum. E aí eu acho que tem uma consequência desse dano todo aí, que é a redução da longevidade do canavial. Então, se
for deixando de um ano para o outro, a gente pode ter a perda de um ciclo, ou até de um corte, ou até de 2 cortes aí, e aí a gente vai ter que fazer uma reforma antecipada desse canavial, que acarreta um monte de custo a mais, tanto para o fornecedor como para a usina. E o custo é caro, né, de fazer uma reforma de canavial, muito caro, né? A implementação do canavial é, de fato, sem dúvida nenhuma, o custo mais caro que tem de manutenção, é a implementação. Muda, tratos culturais, mão de obra, maquinário, terra, preparo, um monte de coisa. Uhum. E quando a gente fala de produtividade, né? Vocês têm uma estimativa aí de média de perda de TCH por hectare? Perda por hectare, né, de cana por conta da infestação dessa praga? Tem sim, Natália. Olha, de acordo com os estudos aí dos especialistas, dos pesquisadores mais renomados, a gente estima que para cada 1% de toco atacado detectado no canavial, nós vamos ter cerca de 1 tonelada a menos de cana por hectare. Então, se tiver uma infestação de 20%, 30% de toco atacado, que não é incomum a gente encontrar hoje aqui na região centro-sul, a gente vai ter 20, 30 toneladas a menos de cana. Então, se tinha uma estimativa para produzir 80, vai cair para 50, 60 toneladas por hectare, dependendo da infestação dos fenófilos. Fora que eu acho que a perda também se dá pelo aumento de custos, se caso necessitar de uma reforma antecipada. Então, você perde um corte lá, vamos dizer que estava projetado para fazer 6 cortes, você vai ter 5 cortes, você tem um a menos, você não tem a receita daquele ano e ainda todo o custo de implementação antecipada que você vai ter que dispor daquele capital de maneira antecipada. Então, é realmente um prejuízo muito grande. Ô, Marcelo, e você eu estou inserindo essa pergunta, eu fiquei pensando, você, pessoa que está nas usinas aí com produtores, você tem notado que tanto usinas quanto produtores estão preparados, eles estão preocupados, eles fazem análise de solo, enfim, eles têm tido um cuidado maior ou não? Por isso que a gente está com essa infestação tão alta como a gente tem hoje nesses canaviais. O meu entendimento, Natália, é que houve, de certa forma, de maneira generalizada, uma certa negligência com relação à importância. Por ser uma praga, como eu disse, relativamente recente, perto dos 300 anos que a gente tem aí de cana sendo plantada no Brasil, quiçá 500 anos desde o descobrimento, né? É uma praga recente, mas ela se tornou, agora, uma coisa muito importante e o segredo de tudo, eu acho, está no monitoramento. Então, como o monitoramento exige muita mão de obra, pessoas no campo o tempo todo verificando, seja através de escagem, seja através de levantamentos de desenterrar toceira, essas coisas, tem diferentes metodologias, o custo é muito alto do monitoramento. Então, principalmente usinas grandes aí, que têm áreas muito extensivas, 30 mil, 40 mil hectares, é difícil manter uma equipe de monitoramento constante, porque o custo é muito alto. Então, a gente vem sofrendo, o setor vem sofrendo muito, e se você quer saber minha opinião sincera, a gente vem perdendo a guerra para os fenófilos. Porque ano após ano, ela tem se intensificado, se espalhado, chegou já no centro-oeste, daqui a pouquinho ela está lá no nordeste também, que hoje ainda não é um problema, mas daqui a pouco ela está lá também. Então, eu acho que todo mundo está aprendendo, nós, da indústria, estamos aprendendo com as nossas ferramentas, recomendar manejos mais adequados e mais modernos e mais adaptados para a realidade de hoje, e tanto os fornecedores como as usinas também estão aprendendo a lidar melhor com ela. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente desenvolveu, por exemplo, o Regente Duo, que é uma solução que a BASF tem para oferecer um produto de manejo químico, lá em meados dos anos 2000, a gente, inclusive, recomendava aplicações que alternavam ano sim, ano não, porque os níveis de infestação não eram tão drásticos como são os de hoje. A gente conseguia, com uma aplicação um ano, reduzir o dano abaixo do nível de dano econômico, e o restabelecimento da praga era mais moroso, porque o nível de infestação era menor. Inclusive, o ano subsequente não precisava fazer nada, só no outro ano. Hoje em dia não tem jeito, inclusive está se falando até de 2 até 3 intervenções de manejo químico numa mesma safra para conseguir segurar os fenófilos, que de fato está
muito agressivo e muito perturbador aí para o fornecedor. Eu acho que está como uma das pragas mais importantes aí, considerando broca, né? Que cigarrinha, né? A cigarrinha hoje ainda é a praga mais importante, ou tem sido nos últimos anos, mas eu acho que num segundo lugar, bem próximo ali, vem os fenófilos. Então, Matiela, eu queria falar um pouco de manejo agora, né? Nesse sentido, né? Você está falando que o manejo vem mudando ao longo dos anos aí, desde que os produtos vêm sendo, né, foram desenvolvidos, enfim. Qual que é a importância de adotar um manejo preventivo, por exemplo, contra essa praga? E quais são as práticas mais eficazes aí que você vê como especialista que vão fazer efeito nesse controle dessa praga? Olha, o manejo preventivo, ele é importante porque uma vez estabelecida a praga, ou uma vez estabelecidos os fenófilos, é muito difícil de erradicar. Para te falar a verdade, eu nunca escutei uma área que ficou 100% livre de xenófilos depois dele ter já se estabelecido lá na área. Uhum. E, além de tudo, é uma praga, é um inseto de ciclo muito rápido. Cada 60, 70 dias, ele consegue completar um ciclo completo dele, ou seja, de ovo, passa a larva, a pupa, adulto, a casala e ovo cozida de novo. Então, em 60, 70 dias, ele completa o ciclo todo e a gente vai ter aí uma praga que pode ter 5 gerações no mesmo ano, na mesma safra. Então, o manejo preventivo, ele se dá por causa disso, por causa da proliferação e disseminação muito agressiva e porque, uma vez estabelecida, é difícil de você erradicar depois. Aí, o que a BASF recomenda nesse sentido para fazer manejo, tá? Tem algumas práticas que a gente recomenda. A primeira delas, eu acho que é a rotação de culturas. Então, aproveitar naquele ano que vai fazer a reforma do canavial e faz a rotação com soja, com amendoim ou com crotalária, com alguma outra cultura, para você quebrar o ciclo da praga, porque fica uma cultura ali, né, 3, 4 meses, e depois ainda os momentos de preparo e tudo mais. Você dá 6 meses de descanso aí para o solo e é quase como uma espécie de vazio sanitário que você tem a oportunidade de fazer quando você faz rotação de cultura nos anos de reforma. Essa é uma das práticas que a gente recomenda. Uma outra, tão importante quanto, é a utilização de mudas sadias, porque a muda, ela não ajuda na proliferação, mas ela é diretamente responsável pela disseminação para outras regiões. Então, muitas vezes você pega a muda do seu viveiro lá, que está contaminado, e traz para uma área que não está, e você está trazendo a praga junto, se ela não for sadia, né? Uhum. A disseminação, e aí, quando a gente teve no final dos anos 2000, início dos anos 2010, a expansão dos canaviais no Brasil, não só para o Triângulo Mineiro, mas principalmente lá para o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, muita muda foi levada de variedade daqui, do estado de São Paulo, para lá. E o pessoal estava, entre aspas, negligenciando, como eu disse para você, o início dessa história toda, e acabou levando, sem saber, a praga. Então, o uso de mudas sadias é uma outra prática que é muito recomendada para manejo preventivo. Uhum. E também o controle biológico, com nematóides ou fungos entomopatogênicos, que vão vão conseguir matar os fenófilos. Tem um bom exemplo de um fungo entomopatogênico, que é a Bovéria baciana, pode ser usado para fazer manejo biológico. E aí nós vamos ter, que talvez seja a principal ferramenta aí, que é o controle químico estratégico, tá? Então, as intervenções com produtos químicos, e daí, no caso, a BASF tem o reagente DUO, que é específico para manejo de fenófilos, como uma ótima opção de ferramenta para esse controle químico estratégico. Matiela, então a gente vai entrar um pouquinho para falar desse produto. E aí eu queria entender por que ele é um inseticida que ele entra como uma ferramenta estratégica. E aí eu queria entender, ele tem um modo duplo de ação. Eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente, e até para entender um pouco sobre essa questão do choque e do residual, e como que isso que é importante para esse controle, para essa parte, na hora que chega na parte química, né? Tá bom. Como você disse aí, o reagente DUO, ele é composto por 2 princípios ativos, tá? Um deles se chama fipronil,
é um fenilpirazol. Ele causa aí nos insetos uma hiperexcitação, e aí a praga vai morrer tanto por contato como por ingestão. E ele também tem, na sua formulação, a alfa-cipermetrina, que é o outro princípio ativo dele, é um inseticida da classe dos piretroides. De maneira geral, paralisa o sistema nervoso dos insetos e provoca um efeito que a gente chama de knockdown, ou seja, um efeito de choque. O fipronil tem um efeito característico de residual. Ele tem baixa degradação, tem características físico-químicas que permitam com que ele tenha longa persistência no solo e, consequentemente, um longo efeito residual. E a alfa-cipermetrina tem um efeito de choque e mata rapidamente os insetos. O efeito é mais em adultos. Então, por isso que ele tem justamente um duplo modo de ação. Tem uma ação residual e uma ação de choque. Atua, por causa disso, em todas as fases de desenvolvimento da praga. Tanto na fase larval, como na fase de pupa, como nos adultos, tá? Inclusive, ele mata fêmeas durante a oviposição, se caso o produto chegar nelas nesse momento. Ele também pega elas nesse momento. Tem um residual, como eu disse, muito prolongado, que é um diferencial enorme desse produto da BASF para todas as outras ferramentas que tem à disposição aí das usinas e dos fornecedores no mercado. Protege até 120 dias os canaviais depois da aplicação. E também tem altas eficácias em baixas doses. A gente pode falar já do posicionamento, como ele é recomendado, e eu falo das doses, mas as doses são baixas, então... Você fala com uma dose baixa, você consegue fazer um controle já considerável do bicudo, dos fenóforos. Exatamente. Então, essa combinação de ativos amplifica o controle, aumenta a eficácia, e o residual é um diferencial que essa ferramenta da BASF tem para as outras do mercado aí. E produtos de residual alto são ideais se a gente pensar em termos de estratégia. Porque uma praga que tem várias gerações ao longo do ano, um produto que tem um longo residual consegue promover a quebra de 1 até 2 gerações dessa praga. Uhum. Então, você quebrando as gerações da praga, ela para conseguir provocar dano, até ela conseguir fazer o restabelecimento populacional dela, a multiplicação e tudo mais, você tendo um produto de residual longo, você deixa a vida dela muito mais difícil. E isso é favorável para o fornecedor e para a usina, porque consegue manter o nível populacional baixo num período do ano que é importante, ele vai estar ali colhendo e tudo mais. Então, produtos de longo residual, produtos químicos, ferramentas estratégicas, tem que ter longo residual justamente para quebrar o maior número de gerações possíveis da praga. Agora, Matiello, acho que você começou a falar disso, mas deixou para falar agora, eu acho que é falar um pouco sobre o manejo desse produto, né? Porque você falou que ele vai atingir a praga em todas as fases, né? Seja pupa, seja adulto. Eu queria saber um pouquinho como que ele deve ser utilizado. E também eu queria entender se esse produto pode ser utilizado para controle de outras pragas de solo, por exemplo, também. Se ele também vai ajudar em outras questões aí, como migdolos, o gorgulho, cupim. Tá bom, ótima pergunta, Natália. Então, a recomendação nossa para a utilização do reagente Duo é a seguinte. A gente recomenda a aplicação via corte de soqueira, com equipamento específico para essa modalidade de aplicação. As doses vão de 1,1 a 1,5 litros por hectare, então são doses baixas do produto. O volume de cauda pode variar aí entre 100 a 300 litros por hectare, nesses equipamentos. Ou, nessas mesmas doses, a gente também pode fazer a aplicação através da vinhaça, que é uma prática já mais recente de otimização logística que as usinas estão adotando. Nós temos vários testes de compatibilidade do reagente Duo com a vinhaça e ele tem total compatibilidade, não haverá problema nesse sentido. Uhum. Então, tem uma compatibilidade comprovada. Então, ele é recomendado dessa maneira. A principal recomendação é via corte de soqueira, ainda é mais eficiente, nessas doses de 1,1 a 1,5. E aí,
de novo, eu vou fazer aqui uma chamada, por que fazer o controle preventivo dessa maneira, tá? Então, cortou a cana, assim que cortou a cana, normalmente, se o fornecedor ou a usina está fazendo o monitoramento, já sabe que tem o problema com a praga ali na área. Então, logo após o corte, quando a cana estiver iniciando a brotação ali, você faz essa aplicação, que é também o momento que as usinas vão estar fazendo a distribuição da vinhaça. Da vinhaça. Então, pode ser tanto via corte de soqueira como vinhaça. E aí você evita, dessa maneira, que infestações iniciais se tornem explosivas. Tá? Então, isso é uma recomendação que faz parte desse manejo preventivo, tá? E é um coleóptero, ele caminha, então ele pode migrar de um talhão para o outro. Existem muitos pesquisadores que têm resultados de migração, de deslocamento dos fenófilos, então é muito importante você fazer o manejo em todas as áreas, porque às vezes você faz um manejo numa área só, que está com uma infestação mais alta, resolve deixar a outra ali que está mais baixa ainda, só que ela migra. Então, ela vai atrás de alimento, né, instintivo. Então, o manejo preventivo, ele é muito importante nesse sentido também, tá? Uhum. E aí, você perguntou sobre controle secundário, ou seja, outras pragas que o Regente Duo tem efeito e pode estar fazendo manejo. E realmente tem cupins, migdolos, a broca, a cigarrinha das raízes. Todas essas pragas, o Regente Duo tem um efeito, quando não de controle, de supressão. Então, vai ajudar demais nesses manejos. Então, por exemplo, em canaviais de meio de safra, que estão sendo colhidos ali em julho, agosto, que você faz o manejo de disfenófilos com aplicação de Regente Duo, certamente você vai agregar muito no manejo da cigarrinha, que começa os primeiros trânsitos ali, na hora que começa as primeiras chuvas, e ela começa... Outubro, né? Exatamente, outubro. Então, o produto vai estar ali, você vai ter feito a aplicação. Então, para essas canas de início de safra, principalmente, e de meio de safra, produtos com longo residual são ideais para fazer não só o manejo dos fenófilos, mas também para ter um efeito sobre outras pragas, como é o exemplo da cigarrinha que nós falamos aqui agora. Uhum. Depois, quando começa o estabelecimento das chuvas, a regularização das chuvas, e aí a necessidade de um produto mais sistêmico, em detrimento de um de longo residual, como é o caso do Regente Duo. Aí você pode lançar mão de produtos mais sistêmicos. Tem vários neonicotinoides aí, ferramentas com ativos à base de neonicotinoides, que são bem sistêmicos, que podem promover aí um manejo melhor para essas canas de colheita de final de safra. A Basso, inclusive, tem um chamado Antigres, que é a base de dinotefuran, junto com a mesma alfa-cipermetrina que tem no Regente Duo. O dinotefuran é um neonicotinoide moderno, de última geração, e extremamente sistêmico, dos maiores, dos mais sistêmicos que a gente tem no mercado, e em breve a gente vai ter uma recomendação dele também para fazer esse fenófilo junto com o Regente Duo. Por enquanto ele tem foco em cigarrinha, a gente já está com os ensaios todos prontos, já sabe da eficácia, mas tem uma questão regulatória aí que a gente tem que fazer primeiro antes de fazer a recomendação. Mas então, é isso. No caso do Regente Duo, canas de início de safra e meio de safra, onde precisa de maior residual para poder proteger por um tempo maior, de 1,1 a 1,5 litros por hectare de Regente Duo, ou via corte de soqueira, ou via vinhaça. Ô, Matiello, e com relação a esse modo de aplicação via vinhaça ou via corte de soqueira, existe uma polêmica aí, alguns produtores, algumas pessoas já falaram, eu não gosto de fazer corte de soqueira e tal. Vocês têm algum tipo de, alguma análise de em que operação que se dá melhor, né, esse produto, se é no corte de soqueira ou se na aplicação da vinhaça? Natália, eu vou retomar um pouquinho do que a gente falou lá no começo sobre o quão preocupante tem se tornado a cada ano, quão mais preocupante tem se tornado a cada ano o avanço dos fenófilos nos canaviais no Brasil todo, mas mais especificamente aqui na região Centro-Sul. Porque a gente não conseguiu ainda aquilo que seria o estado da arte no manejo. Nós temos bons produtos, nós temos boas metodologias de aplicação,
E eu andei conversando com um colega da usina, de uma usina que de vez em quando eu vou lá, ali na região de próximo a Uberaba, e ele me falou assim, olha, tem aquilo que é o ideal e tem aquilo que é o possível de se fazer. Porque são áreas muito extensas, a operação é muito grande. Então, assim, o corte de soqueira, quando feito de maneira adequada, sem paralelismo, usando 2 discos de corte ao invés de 3 ou 4, e o produto colocado certinho na linha da cana, o corte de soqueira apresenta resultados de controle melhores do que a distribuição via vinhaça. Uhum. Entretanto, nem todo mundo consegue, por causa do tamanho, da urgência que é o manejo como um todo, e os colegas aí das usinas têm prazos sempre muito contados para poder fazer as operações e tudo mais. Então, no caso a vinhaça tem se tornado uma alternativa, porque apesar da eficácia ser um pouco menor, em termos de efeito de controle da praga em si, a eficácia é um pouco menor, mas o ganho logístico é enorme. Então, porque às vezes faz com caminhão, faz com um equipamento que consegue render muito mais do que o corte de soqueira, que depende de um trator, um equipamento que rasga o chão, ou seja, ele é moroso e tudo mais. Então, assim, no mundo ideal, o corte de soqueira bem feito, ele é melhor do que a aplicação de vinhaça. De vinhaça. Mas dentro daquilo que é possível, usinas que conseguem fazer um bom corte de soqueira, a gente recomenda que faça via corte de soqueira. Se isso não for possível, faz via vinhaça, que apesar de ter uma eficácia menor, a gente tem um controle minimamente ali aceitável e tem um rendimento operacional enorme. E nos dias de hoje, com questões de custo dentro das Reduz usinas, muito o custo, né? a gente sabe que a questão operacional ela tem um peso gigante dentro da decisão do gestor ali da usina ou até do fornecedor de cana. Então, assim, para tentar ser mais objetivo para você, sim, tem uma polêmica sobre a vinhaça. Muitas pessoas falam que a vinhaça não tem eficácia, outros já falam que não vê diferença nenhuma. Enfim, na minha experiência e a recomendação da BASF, corte de soqueira bem feito ele é mais eficaz do que a aplicação via vinhaça. Entretanto, a gente tem a recomendação para as 2 modalidades e garante que ambas vão funcionar e vão conseguir fazer o manejo da praga de maneira eficaz, né? Eficaz. Agora, uma outra pergunta também que me surgiu aqui, você falou muito sobre o que vocês recomendam, sobre rotação de cultura, uso de mudas sadias e do controle biológico. Como que esse produto interage com, com os biológicos e como é que vocês também aí, como BASF, fazem essa indicação de manejo do Regente Duo com os biológicos? Natália, sua pergunta foi excelente, porque eu vou começar respondendo falando de um outro produto nosso, chamado Muneu Biokit. Tá? O Muneu Biokit tem na sua formulação 3 ingredientes ativos e mais um produto biológico, uma bactéria chamada Nitrospirillum amazonense. Os 3 ativos são fipronil, alfa-cipermetrina, que são os componentes do Regente Duo, que a gente está falando agora, e mais a piracostrobina, que é um fungicida. Tá? E a gente aplica isso em conjunto com um produto chamado Aprinza, que nada mais é do que essa bactéria que eu mencionei, é uma bactéria fixadora de nitrogênio, de azotrófico, chamada Nitrospirillum amazonense. Então, de cara, a gente já tem uma compatibilidade favorável para produtos biológicos, uma vez que o próprio produto da BASF é recomendado junto com um biológico. O Muneu Biokit é um químico mais um biológico em sinergia, trabalhando. Inclusive, tem recomendação para esfenófilos também, tá? Uhum. E aí a gente tem diversos testes com diversos outros produtos biológicos. Agora eu estou voltando a conversa para o Regente Duo, que mostrou alta compatibilidade com a maioria dos produtos que tem aí no mercado. Como é um mercado um mercado de biológicos, ele tem muitas opções aí. Todo dia aparece um micro-organismo novo, um produto novo. Então, assim, a gente não tem a pesquisa, a gente não vence ficar testando com vários, mas com todos aqueles que a gente testou, a grande parte deles teve compatibilidade positiva. Então, tem ainda essa opção
da formulação do reagente duo, de boa diluição, de fácil manuseio, ainda de compatibilidade com produtos biológicos, que é uma prática que as usinas vêm, e os fornecedores também, adotando de maneira crescente aí no mercado. Ah, perfeito. Bom, já se sabe que as infestações graves do bicudo, elas podem, aí você falou sobre a perda, né, de tonelada por hectare. Você tem algum dado, Matiello, de testes porque eu sei que a empresa faz muita teste, muito experimento aí quando vai aprovar produto, né? E aí eu queria saber se vocês têm dados de controle, né? O quanto que você conseguiu reduzir perdas, por exemplo, de um canavial. Aí aqueles que a gente vê em apresentações, né? O testemunha com a aplicação do produto. Você podia trazer um pouco desses dados de quanto que vocês têm conseguido com o Regente Duo? Claro, de fato, a gente tem muito teste feito antes do registro do produto e temos acompanhado muitas áreas. O Regente Duo, ele foi lançado em 2011, ou seja, a gente está com 14 anos já dele no mercado. E até hoje, se não é a mais eficaz, está dentre as mais eficazes ferramentas de manejo químico aí. E a gente acompanhou muitos casos de sucesso, muitas áreas aí. O que eu quero chamar a atenção, antes de eu te dar exemplos concretos aqui, é que o nível de infestação, ano após ano, médio, né? O nível de infestação médio nas áreas, dentro das usinas ou dentro das regiões, tem aumentado ano após ano. Uhum. Então, que no passado, como eu exemplifiquei para você no começo, a gente recomendava ano sim, ano não. Hoje em dia, a história se complicou de maneira tal que, às vezes, nem de um ano para o outro você consegue reverter a situação. Então, uma área que tem acima de 30% de topo atacado, ou acima de 30% de infestação, você não consegue trazer para, na maioria das vezes, não consegue trazer para níveis abaixo do dano econômico. Então, precisa de um manejo subsequente, talvez de um ano após o outro, aí para fazer isso aí. Mas nós temos, dito isso, que é para regular a expectativa um pouco aí dos fornecedores das usinas, que não adianta que nenhum produto, nem os da BASF, nem de nenhuma empresa, vai chegar e muitas vezes vai resolver com uma aplicação só. Não resolve, tá? Então tem que ter essa expectativa. Mas nós tivemos casos de manejo aí, seja dentro da mesma safra, seja fazendo em duas safras, que a gente conseguiu reduzir, por exemplo, níveis acima de 30% de toco atacado para 1,5%. Ou seja, teve casos de sucesso que isso aconteceu dentro da mesma safra. Ou seja, a gente aplicou logo após o corte e fez a verificação depois do corte subsequente, e áreas que estavam com 30% baixaram para 2%, 1,5% de toco atacado. Porque também essa é uma coisa importante de entender, Natália. O manejo de esfenófilos, ele não é imediato com 90 dias. Você não vai aplicar lá e daí 90 dias depois vai lá e vai fazer um novo levantamento. Porque você tem que reduzir a população, quebrar as gerações, como eu te disse, esperar colher a cana de novo, para você ver a soqueira que está lá embaixo, aquela que vai se desenvolver para o próximo ciclo, como que está a infestação nela. Porque a infestação que você verificou, vamos dizer, de 30%, que eu estou exemplificando aqui, você não vai conseguir reconstituir esses rizomas. Você vai precisar de uma nova formação de rizoma, já numa população mais baixa, para que esses novos rizomas tenham menor porcentagem de ataque da praga. Tá? Então, ele tem um efeito curativo de restituição. Aquilo que foi atacado, foi atacado. Então, aonde que está o pulo do gato aí? Está na formação das novas soqueiras e aí, consequentemente, de desenvolvimento dos novos rizomas com uma pressão mais baixa da praga para que possa se desenvolver e não ter as perdas de produtividade aí. Então, por exemplo, usinas do Triângulo Mineiro, que a gente tem muito trabalho lá, de acompanhamento também, tem bons exemplos ali na região de Frutal de redução de infestação de 25% para 3%, inclusive com aplicações via vinhaça, que é menos eficaz. Bastante coisa, né, Matiello? Então, isso que eu estou citando são casos de sucesso que aconteceram ao longo das últimas safras, mas nós temos que ter em mente aqui, o fornecedor, a usina, de que muitas vezes a maior parte dos produtos aí, para não dizer todos, muitas vezes não vai conseguir resolver com uma intervenção só. Mas quando tem todo aquele contexto que eu te falei, o uso de mudas sadias, fez a rotação, no ano da reforma, fez a rotação com outra cultura, a gente tem desenvolvido também um projeto aí para estar atuando de maneira bem contundente no ano da reforma, fazendo
aplicações, inclusive nas áreas em barra total, aí, quando está fazendo o preparo de solo, durante o preparo de É solo. isso que eu ia te perguntar. Eu queria te perguntar exatamente isso. Se já no plantio da cana, né, refiz a reforma, se eu já não consigo fazer alguma coisa para prever lá na frente, antes do canavial se estabelecer, né? Então, a BASF tem trabalhado com diversos especialistas, Natália. Além de estar buscando outros produtos, como eu usei o exemplo do Antigas, a gente também está fazendo trabalho com diversos especialistas aí do mercado, consultores, pesquisadores, para desenvolver o maior número de opções possível. Então, uma delas é justamente durante o plantio. Nós estamos desenvolvendo protocolos aí que em breve nós vamos disponibilizar para serem aplicados durante a cultura intercalar, mas já avisando a baixar a população de esfenófilos. Então, por exemplo, vamos dizer que planta soja na área de reforma, ou amendoim. Quando for fazer o manejo das pragas da soja e ou do amendoim, já vai usar produtos que vão conseguir ter efeito nos esfenófilos, caso ele esteja vivendo lá durante essa época, para justamente ajudar. E também tem uma aplicação que a gente vai recomendar, que é durante o preparo de solo, não vai ter nenhuma cultura lá plantada, vai ser plantado a cana, nós vamos fazer uma intervenção lá já também. Outro ponto importante é que, para quem conhece a dinâmica da cana, sabe que durante o plantio manual principalmente, formam-se aqueles montes de muda. O transbordo ou o caminhão vem com a muda do viveiro e deixa ela amontoada e ela vai ser distribuída depois nos sucos de plantio. Os toletes que vão ser plantados, né? A cana. Então, nós temos também um trabalho, uma frente de trabalho para estar atuando justamente nessas áreas onde a muda é colocada e amontoada, vamos dizer assim, entre aspas, armazenada ali rapidamente durante alguns dias, porque ali fica um foco, um ponto de concentração enorme da praga que vem com a muda. Então, tem também um trabalho aí nesses pontos de distribuição de muda, um trabalho durante o preparo de solo, um trabalho na cultura intercalar. Tudo isso faz parte daquele contexto de prevenção que a gente estava conversando no começo aqui, para manejar os esfenófilos. E isso vai vir em breve, aí vocês vão ter mais novidades sobre isso em breve. Por enquanto, a gente tem a recomendação do produto na aplicação via corte-soqueira, via vinhaça, como eu falei para você aqui agora há pouco, mas nós estamos trabalhando assim incansavelmente, porque essa história de que a gente está perdendo essa batalha para os fenófilos não foi uma coisa que a gente tirou da cabeça, foi o que a gente está escutando dos nossos clientes. Então, precisamos nos movimentar para ter uma opção ali mais eficaz, uma vez que a preocupação vem aumentando só ano após ano. Eu tenho mais duas perguntas antes de encerrar. E uma delas, eu pensei aqui também agora, a gente falou de manejo com biológicos. E eu queria saber sobre rotação de moléculas também, porque a gente fala muito de resistência, enfim. E eu queria saber um pouquinho de você sobre rotação de moléculas. Vocês também indicam isso? Como que funciona com relação ao produto de vocês, né? Ao regente. A rotação de moléculas ela vai ser muito importante quando há casos de resistência da praga ou perda de sensibilidade da praga aos produtos a ela recomendados. No caso dos fenófilos, não existe isso, porque normalmente é uma aplicação por ano. A adoção dentro do mercado canavieiro ainda não é alta, apesar da manifestação da praga já ocorrer na maior parte das regiões, a adoção ainda não é tão alta assim. Mas, então, você tem menos exposição dos produtos, consequentemente, você não tem casos relatados de resistência de fenófilos leves a inseticidas, tá? Então, a rotação seria importante nesse contexto. Mas, num contexto onde a gente precisa buscar maior eficiência, porque a eficiência tem se mostrado baixa, seja por problemas durante a aplicação, pela metodologia de aplicação, seja por problemas climáticos, por transposição de palha, o que quer que seja que a gente tem enfrentando problemas, sempre a rotação de ativos vai ser uma coisa benéfica. Por isso, inclusive, que a gente está buscando, dentro da própria empresa, outros produtos para oferecer justamente por isso. Então, eu já dei o exemplo para épocas mais secas fazer a opção de um produto e épocas mais úmidas, que a demanda, seja da praga, seja do cultivo, é outra, por produtos mais sistêmicos. Então, nas épocas mais secas, as canas de início e meio de safra, pode ser um produto de alto residual, como é o caso do Regente Duo, e depois, nas canas de final de safra, onde a sistemicidade do produto ela se dá mais importante do que a residualidade, aí a gente pode usar produtos mais sistêmicos,
e daqui a pouquinho nós vamos ter aí o Entigris para oferecer. Já temos ele na cigarrinha e vamos ter ele para oferecer também. Ele entraria nesse momento, né? Nos fenófilos, exatamente. Então, a rotação de ativos, ela sim é importante para tentar buscar mais eficiência no manejo, para tentar atender a diferentes condições que o canavial enfrenta durante o momento em que tem que fazer a proteção contra os fenófilos. Você vai ter momentos climáticos, janelas climáticas diferentes, então você precisa de ter ativos diferentes, porque tem comportamentos tanto no solo como na planta diferentes. Uhum. Então, e também, claro, se caso houvesse questões de resistência, a gente também teria que ter diferentes rotação de ativos para poder fazer manejo de resistência, que não é o caso, por enquanto, do Por estanol. enquanto. Perfeito. Então, você falou um pouco de tecnologia. Eu queria que a gente fechar um pouquinho esse bate-papo. Aliás, eu deixo aberto para você acrescentar o que você achar necessário, mas eu queria saber um pouquinho das novidades da BASF para o setor de cana, né? Eu acho que o pessoal está sempre ávido por novas moléculas, novas tecnologias, até porque isso significa mais sustentabilidade. A gente sabe que quando um produto novo vem, é um produto que foi estudado para melhorar cada vez mais, ou você precisa de usar menos, ou enfim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre novidades que vão vir por aí, além desse produto que está sendo aí uma possibilidade para a gente ter mais uma possibilidade para os fenóforos, né? Tá bom. Nós temos uma linha de produtos bem completa para manejo de diversas problemáticas no canavial, né, para o mercado de cana. Tá? Nós temos herbicidas, como é o caso do Platô e do Contém. Nós temos os inseticidas, que é o Regente Duo, que nós falamos bastante aqui hoje. Falei um pouquinho também de Monobioquite, que é outro inseticida. Temos o Entigris, também foi mencionado aqui hoje. Nós temos também, atuando no mercado de fungicidas, de doenças, tanto as aplicações de suco de plantio, como aquelas aplicações de doenças de final de ciclo, ou como os fungicidas em cana são usados para ganho de produtividade. A BASF tem produto, tem o Opera, tem o Comet. E aí nós temos esse ano 2 lançamentos, 2 produtos novos, novidades aí para o pessoal. Um é um produto biológico para fazer manejo racional de nematóides, tá? Então também vai ser usado nas épocas do plantio. Ele chama Votivo Prime, é um bacillus, é uma estirpe diferenciada de bacilos que a gente tem para fazer manejo de nematóides na cana, tá? Uhum. Estamos já comercializando ele, já está lançado, já está vendendo. Temos ótimos resultados, muito bons exemplos, aqui na região de Ribeirão Preto mesmo. Tem algumas usinas que já estão usando e estão tendo excelentes resultados. E aí, lançando mão de um produto biológico, com questões... Porque manejo de nematóide, para quem conhece, são produtos de toxicologia muito agressiva, muito alta. Uhum. Os químicos, né? Então, usar um produto biológico é muito benéfico para um contexto geral de sustentabilidade, de manejo da cultura e tudo mais. Então, um produto biológico aí que tem compatibilidade com os outros produtos que são usados durante o plantio da cana, com o Monobioquite, inclusive, que é da BASF, e de outras empresas aí também, tá? Então, Votivo Prime é um que eu queria destacar aqui, que é um produto novo, lançamento da BASF para manejo inteligente de nematóides. O outro é um fungicida chamado Melira. A BASF tem um ingrediente ativo novo que está sendo lançado em nível mundial, global, em todos os países onde a BASF tem atuação, são quase todos. Nós temos esse ingrediente ativo novo que se chama Revisol. O Revisol é um fungicida, é um triazol, é um novo triazol moderno, de última geração. E aí tem diversos produtos que estão sendo desenvolvidos que tem na sua formulação esse novo ativo, que é o Revisol. Um deles se chama Melira, que junto com outro ativo também conhecido já nosso da cana, que é a piraclostrobina. A piraclostrobina mais o Revisol formam o Melira, que é um produto que vem para dar um avanço no manejo fúngico dentro do canavial. Então, ele tem, por ser 2 ativos, um deles ser um triazol de última geração, um espectro maior de controle de doenças, então controla ferrugens, manchas, uma série de doenças foliares na cana. E
o principal, ele promove ganhos de produtividade, assim como a gente já falava do Opera, que é o outro fungicida da BASF, recomendado para cana. Ele promove os mesmos ganhos de produtividade que o Opera promove, associado com um maior espectro de controle de doenças, associado com questões ESG, por ser um produto mais moderno, ele é toxicologicamente mais favorável, não tem restrição em nenhuma certificadora hoje, nem na Bom Sucro, nem em nenhuma delas, que tem feito um trabalho aí junto às usinas para rotacionar um pouco os fungicidas aí, então tem restringido alguns ingredientes ativos. Não é o caso do Melira, ele é ambientalmente e toxicologicamente favoráveis, então tem essa vantagem também. Além do que, ele tem umas novidades aí que a gente está começando a trabalhar de atuação em questões de isoporização da cana. Então, reduz a isoporização da cana, reduz o florescimento. Então, nós estamos bolando aqui um jeito de fazer uma recomendação que vai fazer tudo isso que eu te falei. Vai fazer manejo de doenças, vai promover ganhos de produtividade por causa de efeitos fisiológicos positivos que ele promove nas plantas. Adepto a todas as questões ESG que as usinas têm que se submeter aí, por causa de certificadoras como a Bom Sucro, e além de tudo vai ter um efeito em cima de redução de isoporização e florescimento. O que é uma coisa bem bacana aí para os canaviais, em algumas áreas, alguns momentos do ano, né? Exatamente. Então, você me deu esse espaço aí e eu usei para falar dessas duas novidades que a gente está trazendo esse ano para o mercado de cana, a BASF está trazendo, que é o Votivo Prime e o Melira. Perfeito aí, gente, ó, com exclusividade, eu tô olhando aqui para a câmera, com exclusividade para vocês aí também, com novas moléculas vindo para vocês. Eu acho que é isso, eu só queria que você desse uma mensagem final aí, Matiello, para o pessoal, e pensando nessa questão do controle dessa praga que está tão difícil aí, está tão complexa para o segmento, né, os fenófilos. Tá bom, Natália, vamos lá então. Assim, como mensagem final, eu queria ressaltar que os fenófilos leves é uma ameaça silenciosa, mas que com manejo integrado e tecnologias como o Regente Duo, é possível transformar desafios em produtividade. Então, investir em aplicações preventivas, monitoramento e soluções de residual prolongado não só protege o canavial, mas aumenta a sua rentabilidade também. Então, a BASF está ao lado dos produtores, dos fornecedores e das usinas, com ferramentas comprovadas para garantir canaviais mais saudáveis e mais sustentáveis. Perfeito. Matiello, eu queria agradecer a tua presença aqui hoje, a esse bate-papo legal que a gente teve. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi uma ótima conversa. Abordamos vários, de maneira bem ampla aí, né? Agradeço aí também aos que ficaram até agora nos assistindo e nos ouvindo aí. Obrigado a todos. E a vocês aí da RPA News, tá bom? Muito obrigada. E eu agradeço a você também que participou, né? Nos prestigiou em mais um episódio do DaCanaCast. Bom, esse e outros episódios você vai encontrar lá no nosso canal do YouTube. É só seguir a gente lá no @revista RPA News. Inscreva-se, toca no sininho para continuar acompanhando e fazer com que a gente também consiga produzir mais conteúdos como esse para vocês. Bom, até a próxima e para ficar por dentro das últimas notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso portal www.revistarpanews.com.br. Até a próxima!